Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início desta aula, vamos clamar a Deus a sua graça para que Ele derrame sobre nossas vidas os dons do Espírito Santo e assim possamos juntos aprender e instruir aquilo que nos é necessário. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Continuando com este momento que estamos estudando sobre o livro do Êxodo e agora se referindo à missão que Deus está dando a Moisés. E já como pano de fundo para a reflexão, nós poderíamos estar juntos e também pensar tranquilamente. Será que Deus tem uma missão para cada um de nós? Vamos guardar esse pensamento e estudar juntos. Na aula anterior nós vimos concluindo-se aquele momento que nós podemos chamar de pacto entre Deus e Moisés. Deus está conferindo a ele uma missão de grande porte. E para isso Deus garantiu que estará sempre com Moisés. E agora nós vamos ver nos próximos capítulos a partida de Moisés para ir até o Egito e conversar com o rei. E do capítulo 4, a partir dos versos 18, então Moisés ele retorna para a casa do seu sogro, o Jetro, né? Vale a pena lembrar ali que ele se casou com uma de suas filhas e agora Moisés ele está com um filho e vai circuncidar o seu filho e pede a bênção para o seu sogro. Ele diz que tem uma missão e é bonito porque o sogro dele diz logo em seguida: vai em paz, né? É como se colocasse a bênção, né? Pode ir, né? Não se preocupe, né? E Moisés então ele faz isso. Ele segue agora para o Egito e está lá sendo guiado e instruído por Deus. E nasce o primeiro encontro entre Moisés e o faraó. Capítulo 5 do livro do Êxodo, ele traz essa narrativa, né, a qual Moisés se apresenta para o rei do Egito, né, o faraó, e ali Moisés explica e deixa claro para o faraó que está muito às claras o que ele está fazendo com os hebreus. Já não são mais hóspedes, como era em outras dinastias, né, nos reis que antecederam a este.
No início de tudo, os hebreus foram muito bem recebidos no Egito, devido àquela fama de José do Egito. Trouxe todos os seus familiares, Jacó, e passaram ali longos anos muito bem recebidos. Agora passou a geração de alguns reis, e este rei agora, ele não está reconhecendo os hebreus como sendo hóspedes em sua terra. O rei está enxergando os hebreus como uma espécie de ameaça, porque vê eles crescerem em números e em força também. E por isso fez dos hebreus escravos. E Moisés agora ele precisa conversar, dialogar com o rei, que Deus quer que os filhos dele, os hebreus, saiam da escravidão do rei do Faraó. E Moisés aqui então ele entra em diálogo com o rei do Egito. Capítulo 5 diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram ao Faraó: Assim falou o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo partir para que me façam uma festa no deserto. Nós vamos conhecer esta festa como a Páscoa do Senhor, a Páscoa do Antigo Testamento, porque quando estivermos estudando juntos o Novo Testamento, vamos ver então a nova instituição da Páscoa feita por Jesus Cristo. Mas aqui no Antigo Testamento acontecerá também a Páscoa judaica. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no capítulo 12. E aqui então o pedido de Moisés a Faraó: liberte os hebreus para que façam uma festa no deserto. No deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel partir? O Faraó ele estava desafiando Moisés para que Deus falasse com ele também, igualmente. Vale a pena lembrar que na terra do Egito sempre eles tiveram aquele cunho politeísta, adorar vários deuses. E por isso então, onde o ser humano ele prefere adorar outras coisas no lugar do Deus único, aqui no caso, Deus único de Israel, Deus se ausenta. O Faraó, ele preferiu dar crédito a vários tipos de deuses do Egito. Deus do vinho, Deus Sol, Deus da lua, Deus das chuvas e assim sucessivamente. Como eu bem disse, eram povos de cunho politeísta, cultuavam vários deuses. E por isso então, ele era impedido de escutar a voz de Deus. Não tem como. O ser humano ele tem que aprender e deve haver sábia decisão em querer ficar ao lado do único Deus que criou todo o céu e toda a terra. Estudamos isso nas primeiras aulas sobre o livro do Gênesis, capítulo 1 a 3, na criação do universo. Se você quiser, vale a pena você regressar um pouquinho lá e recapitular um pouquinho esta história belíssima também do livro da criação. E aqui então, o rei, ele pensa que por ser rei do Egito, ele tem esse direito. Moisés, manda esse Senhor aí que você está falando, o Senhor teu Deus,
falar comigo, por que ele não fala comigo? Eu não escuto a voz dele. E ali então existe o diálogo entre Moisés, Araão, seu intérprete, e o rei do faraó, o rei do Egito, né, o faraó. E ele diz, não conheço o Senhor e tampouco deixarei Israel partir. O faraó ele começa a se mostrar ali já com um coração duro. Além de querer fazer com que os hebreus permaneçam como escravos, ele não quer atender o pedido de Moisés. Como será que isso vai se desenvolver? Será que Moisés ele vai continuar nessa missão, percebendo também a resistência do rei do Egito, do faraó? Será que ele vai recuar ou será que ele continua? Bom, na aula anterior nós vimos que Moisés ele teve uma experiência mística com Deus e o próprio Deus já mostrou para ele alguns prodígios a respeito da vara dele que se transformou em uma serpente, a respeito do que Deus pode fazer no corpo do ser humano, né? Isso nós vimos na aula anterior. E acredito que essa força de Deus, ela deve ser uma espécie de motor que vai mover a vida de Moisés a permanecer nesta missão. Aquele historiador que nós estamos acompanhando, né, principalmente a partir do livro do Êxodo, o Flávio Joséfo, ele, em determinada altura do livro do Êxodo, né, ele faz um comentário bastante interessante para este cenário. Ele diz que Moisés, mesmo ali sabendo das potencialidades de Deus, né, constantemente ele reza a Deus. E olha só o que Flávio Joséfo ele diz a respeito deste cenário. Ele diz assim: Moisés, não podendo, depois do que acabava de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas, rogou a Deus no Egito que lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com o que favorecia naquele momento e acrescentasse a graça de ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz, a de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando lhe oferecesse um sacrifício. A partir dessa experiência que Moisés tem com Deus, ele começa agora a desenvolver em sua vida interior um momento de intimidade com Deus, o qual agora ele começa a aprender que deve ter momentos específicos entre ele e Deus, e onde Flávio Joséfo diz, né, rogou a Deus, podendo traduzir para nós facilmente que Moisés então ele estava rezando a Deus constantemente, né? São dados cruciais para a nossa vida de cristão. Quando adquirimos este momento mais íntimo com Deus, devemos sempre observar esses detalhes, os quais não devem faltar em nossa vida diária de cristão. Se manter unido a Deus por essas rogações a Deus, por esses pedidos, por súplicas. Reparem bem, eu quero que isto fique bem enfatizado como ensinamento também desta aula. Mesmo sabendo que Deus está a favor de Moisés, aprenda
Moisés não deixa de pedir a Deus, para que Deus sempre intervenha em seu favor e para que ele continue ouvindo a voz de Deus. São detalhes importantes para que esteja sempre enraizado em nossa fé de cristãos. Por vezes, o cristão se esquece desses detalhes, os quais se tornam importantíssimos. Saber da existência de Deus, acreditar em Deus, experimentar talvez o poder de Deus. Porém, com todos esses detalhes místicos, nunca se esquecer que então o cristão, aquele que acredita, deve sempre seguir a sua vida rogando a Deus, para que Deus nunca deixe de atuar em seu favor e para que o cristão nunca deixe de ouvir a voz de Deus em sua vida. Flávio Joséfo, ele continua dizendo: Moisés, certo do auxílio de Deus e do poder que lhe dava para fazer milagres todas as vezes que julgasse necessário, concebeu grande esperança de libertar os hebreus e de humilhar os egípcios. É desses momentos de rogações, de súplicas, de pedidos que Moisés, ele apresenta a Deus, dali surge nova esperança no coração de Moisés. Ele olha para a grande dificuldade que ele vai ter que vencer. O faraó está na frente dele, é o rei do Egito. Como que Moisés vai fazer? Os soldados do Egito estão todos lá, estão todos guardados. Somente Moisés e Arão. Se Moisés não confiar nos prodígios de Deus, como que ele vai conseguir vencer aquele obstáculo? Por isso se diz, o historiador Flávio Joséfo, que as orações de Moisés a Deus produzia no coração de Moisés grande esperança. E isso faz com que ele siga adiante na missão. Vamos acompanhar maiores detalhes desta grandiosidade na vida de Moisés em nossas próximas aulas. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.